Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Adorla Lima, com mais uma Dicas do Dodô, na LTC Limas Treinamento e Capacitação. Bom, dando sequência às nossas aulas, baseado no e-book Descomplicando o Power BI, da nossa autoria, nós vamos hoje falar de medidas. Mas antes de eu começar a aula, eu gostaria que você que não assinou o canal, que você que está curtindo nossas aulas, que dê um likezinho aí no nosso canal e que também se inscreva para ajudar nosso canal a divulgar nosso trabalho. Então vamos lá, vamos começar falando sobre criar medida. O que é uma medida? Para que eu preciso criar uma medida? Enfim. Bom, a primeira coisa que você deve saber é que existem duas modalidades de medida, né? A primeira é a criação da medida propriamente dita, ou seja, é uma característica onde eu vou é, escrever uma fórmula e essa fórmula vai fazer com que ela realize uma atividade de medida, seja ela de cálculo, seja ela de comparação, enfim. E a outra modalidade de medida é uma coluna calculada, né? E essa coluna calculada a gente vai ter uma aula específica para a coluna calculada, ou seja, trocando em miúdos, seria inserir uma nova coluna dentro de uma tabela já pré-existente, ok? Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu devo fazer é, primeiro, organizar as minhas medidas, para que essas medidas não fiquem soltas. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, criar uma medida nesta tabela, vendas, ou posso criar uma medida nesta tabela, vendedor. Mas para que as minhas medidas não fiquem soltas, desorganizadas e que eu consiga achar com facilidade num outro momento que eu vá utilizar, o que eu faço? Eu venho aqui primeiro, inserir dados. Vocês vão perceber que vai aparecer, ó, criar tabela com uma coluna e a gente vai inserir o nome dessa tabela. O nome da nossa tabela vai ser medidas. Isso é um artifício que a gente utiliza, tá, para organizar as nossas medidas. Eu poderia simplesmente clicar ali no ícone da medida e carregar uma medida nova. Mas, bom, depois que a gente faz essa medida, escreve o nome da tabela, a gente vai carregar. Lembra nosso mantra do amarelo? Nesse caso aqui a gente pode clicar porque não tem dado algum, somos nós que estamos criando esse dado nesse momento. Então eu carrego e vou aguardar essa nova tabela medidas aparecer aqui. Beleza, está carregando, né? Criando conexão, carregando dados para o modelo, detectando algum tipo de relacionamento, que foi aquilo que a gente já conversou nas outras aulas, que o próprio Power BI ele consegue fazer esse relacionamento, e aqui está a nossa medida, tabela medida, com a coluna aqui, coluna 1, que era aquela que estava disponível lá. Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos fazer efetivamente uma medida. Como é que eu faço isso? Eu tenho duas maneiras de fazer. A primeira é clicando aqui em nova medida, ok? A outra é clicar nos três pontinhos aqui, ó, no canto, e inserir uma nova medida, que é assim que nós vamos fazer. Então, vocês vão perceber que aqui vai aparecer a barra de fórmulas para a gente inserir as nossas medidas, ok? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é atribuir um nome a essa medida. No nosso caso, eu vou colocar aqui quantidade total, né? QTD total. E vou começar a escrever a minha fórmula. Eu vou, por exemplo, nesse instante, criar uma fórmula de contagem, ou seja, eu quero contar a quantidade de linhas que essa medida aqui, ó, count rows, da tabela. Qual a tabela que eu quero contar? Eu quero contar a tabela vendas. Então eu escrevo aqui vendas e já aparece a opção da tabela para que eu faça a medida. Fecho o parênteses e dou um Enter. Reparem que vai aparecer uma nova medida aqui, olha, a calculadora quantidade total. Ok, então significa dizer que eu tenho já uma medida chamada quantidade total. O que eu faço para testar, para ver se essa medida está funcionando ou não? Eu arrasto essa medida para cá e aí ele vai me dizer a quantidade total de itens, ou seja, de vendas que eu realizei. Foram 322 vendas no período apurado, né? Então, eu tenho 322 linhas nessa tabela, ok? Bom,
Feito isso, eu vou fazer uma outra coisa para deixar ainda mais com cara de medida a nossa tabela medidas. Eu vou vir aqui em coluna 1, onde não tem nada, vou clicar nesses 3 pontinhos e vou ocultar esses dados. Olha só, ocultei. E aí, olha que interessante, eu vou pegar o campus aqui e vou fechar ele, ó, e vou abrir de novo. Olha o que acontece. Onde eram medidas que tinham uma tabelinha, agora ficou uma calculadora. Isso significa dizer que aqui dentro só tem medidas, ok? Então, bom, para efeito de exemplo, eu vou fechar esse gráfico aqui que a gente tinha criado na outra aula. Vou deixar ele bem pequenininho. E vou abrir esse outro aqui. Tá? Vou colocar o rótulo de dados, a gente já viu isso em aulas anteriores. Está lá, 322 medidas, né? 322 unidades, né? E eu quero efetivamente colocar isso por mês. Como é que eu faço isso? Vou dentro da tabela vendas e vou buscar essa data aqui. Olha que interessante. 2019, 150. Tirar o ano. Tirar o trimestre. Percebam que aqui nessa coluna em branco existem 172 linhas, ou seja, existem dentro da tabela 172 linhas em branco. Isso significa que ela não tem dado algum. Existe uma forma simples de eliminar isso, que é pelo filtro. Então eu venho aqui, abro o filtro e vou dizer o seguinte para ele, dentro de mês. Eu não quero nada que seja em branco. Então é só desmarcar aqui, ó, e já aparece lá o que foi efetivamente lançado dentro da planilha vendas em cada mês. Então, janeiro 20, fevereiro 20, março 20 e em julho a gente teve um pico aqui de 30, que correspondem a esses valores aqui também. Ok? Por exemplo, se eu clicar no vendedor, ele vai me dizer a quantidade que ele fez de venda, ou seja, ó, duas, e isso equivale a 159.091 e assim sucessivamente, ok? Então, hoje nós criamos uma medida, usamos a função count rows, existem muitas outras para a gente utilizar, né? Ao longo das nossas aulas a gente vai ver algumas outras, mas hoje a gente só queria mostrar como criar essa medida, tá? E na próxima aula, nós vamos ver como criar uma coluna calculada, e aí a gente vai utilizar a função if, que é equivalente à função se no Excel, para que a gente entenda a diferença básica entre criar uma medida e criar uma coluna calculada. Beleza, meus amigos? Então, hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Deixe um likezinho pra gente, deixe seu comentário, que é importante esse feedback. E assinem o nosso canal e curtam a nossa página no Instagram, ok? @limastreinamento_oficial é a nossa página lá no Instagram. Sigam lá. E vocês curtirem esse vídeo aqui no YouTube é muito importante para nós. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!